Gente, boa noite. Aqui, Beta Évora, webinário do Despertando, quinto capítulo da Escola dos Deuses. Vamos lá para o nosso Pinguim Master. Para quem não entende essa piada do pinguim, quando a gente começou a ler, algumas pessoas ficaram muito assustadas com a veemência do Dreamer, né? Como que ele é enfático, como ele é assertivo e como ele não poupa palavras para te colocar no lugar, né? Ele coloca a gente no lugar da gente muito rapidamente. E me fez lembrar um comercial, acho que da década de 90, talvez final de 80, não me lembro bem, do House, que quando o cara pegava uma balinha, botava na boca, vinha uma fileira de pinguins, de patins, de gelo, e à medida que esses pinguins passavam pelo cara, eles passavam dando tapa na cara dele, tapa bem gelado, né? Então, assim, a sensação que a gente tem quando a gente começa a ler esse livro é que você já vê a fileira de pinguim chegando. Então, essa é a brincadeira no grupo, quando vocês virem alguém lá postando pinguim, falando essas coisas, é referente ao Dreamer mesmo. Bom, quinto capítulo, Adeus Nova York, página 163. Eu já separei algumas coisas aqui. Primeiro, tudo está conectado, tudo e nada é separado, né? Então, a gente volta para aquela questão do emaranhamento quântico. O que eu acho bacana, e às vezes eu acho que um dia qualquer desses aí eu vou atrás desse Hélio Dana para saber aonde foi que ele teve inspirações para escrever esse livro. Ele deve ter estudado mecânica quântica, só pode. Não faz sentido tanto de coisa que ele fala, né? Sem falar especificamente que seja uma regra, que seja uma lei, mas é tudo muito bem casado com aquilo que a gente já vinha abordando no grupo, né? E faz todo sentido do despertar da a expansão da consciência, né? E principalmente aí essa parte de autoconhecimento e autorresponsabilidade, né? Então, ele diz que que tudo está conectado, nada está separado, e nosso nível de ser cria nossa vida e não vice-versa. Isso na página 164. Acho que aqui ele voltou a contar outras histórias, então eu sublinhei bem poucas coisas, só para a gente ir pontuando mesmo. E na página 166, ele diz: dedique-se ao ser, somente dentro de você, com os olhos fechados, você poderá voar, sonhar, transcender o plano do comum e ir além. O verdadeiro agir é o não fazer. E aí a gente volta, né, para uma das bases do taoísmo, né, que Lao Tse Tung dizia que é a ação pela inação. E aí você fica, de repente, pensando como isso pode ser, né? Mas quando a gente coloca na ótica do colapso da função de onda, de que tudo que você vivencia, você cria na sua mente, né, com seu pensamento, com seu sentimento, então significa que o verdadeiro agir é aquele ser interiorizado que consegue vislumbrar aquilo que ele quer, que faz o colapso, ele faz o colapso da função de onda, sem nenhuma dúvida. E então, nesse momento, quando ele está colapsando a onda, muito provavelmente é um momento de internalização, é um momento de silêncio. É quando você tem a verdadeira noção de que o tempo é agora, futuro não existe, o futuro já vai ser o passado do que está sendo criado agora. Então, quando ele fala que o verdadeiro agir é o não fazer, eu tenho muito essa visão de internalização, mentalização, criação, antes de se colocar verdadeiramente na ação. Não significa ficar lá jogado sem fazer nada, né, esperando que alguma coisa caia do céu, que só cai chuva e avião,
às vezes meteoros, enfim, mas você precisa fazer a sua parte. Só que quando você for fazer a sua parte, você já faz ela mental e sentimentalmente, emocionalmente, né, antes. Na página 167, ele diz que viver no instante é a coisa mais preciosa na vida de um homem. Esforcei-me por potencializar o aqui e agora como uma disciplina a ser praticada constantemente. E o Dreamer diz que pise fora da dimensão do tempo no seu cotidiano o mais que possa. A autoobservação é a cura. E aí, quando ele fala para você pisar fora da dimensão do tempo, eu entendo que é justamente essa questão do tempo linear, passado, agora, presente e futuro, ou seja, não existe isso. Então, a gente precisa sair desse condicionamento que nos foi imposto, né? Sair dessa dimensão, porque a quinta dimensão, ela não é um lugar, é um estado de consciência. Então, nosso corpo físico está aqui, na terceira dimensão, mas nós podemos, a qualquer momento, basta um pensamento para você colapsar a função de onda. Basta um pensamento imbuído de sentimento, de emoção, de verdade, né, da sua energia, para que ele seja verdadeiramente criado e trazido para a sua realidade. E aí ele diz que no momento em que perceber que você não está presente, você estará presente. Então é justamente aquele momento que você se desloca, que você se descola desse condicionamento e você consegue se colocar numa vibração mais alta, num outro tipo de visualização, um outro tipo de mentalização, além daquela que a gente vivencia no dia a dia, que é ver as coisas acontecendo, interagir e pensar a respeito delas. É um outro tipo de visão, é um outro tipo de percepção e é uma autoobservação. Nesse momento, fora do tempo, fora da dimensão, principalmente da terceira dimensão, é um momento em que você cria multidimensionalmente. É o momento que você colapsa a função de onda, é o momento que você imprime a informação. Lembrem-se, informação é a mesma coisa de energia, então é nesse momento que você imprime a sua assinatura energética no universo e você começa efetivamente a criar as situações e as coisas que você quer, né? A famosa lei da atração. Reduza internamente, página 168, reduza internamente as limitações. Assuma que você é a verdadeira causa de tudo e de todas as coisas e infunde o universo inteiro com a sua luz interior de vida e poder. Então, quando a gente está falando, o que é a luz? Luz são fótons, né? E dentro da mecânica do universo, o que é a luz? É energia. E o que é energia? É informação. Então, um ser, quanto mais informado, quanto maior padrão vibratório, o que a gente diz de um ser que é um mestre ascensionado, que é uma pessoa esclarecida, que é uma pessoa com um comportamento diferente, a gente diz que é um ser iluminado. Justamente porque é um ser com maior padrão energético, com maior padrão vibratório, portanto, é um ser de luz. Então, quando ele diz reduza internamente as limitações, é a gente tirar aqueles tetos, aquelas barreiras, aquilo que é chamado de crença limitante, né? E você assumir a verdadeira causa, de que você é a verdadeira causa de tudo e de todas as coisas, inundando o universo com a sua luz. Ou seja, com a sua informação, com a sua energia. Porque o tempo todo a gente não sai da regra básica de que no universo tudo é informação, tudo é energia, tudo fica no campo eletromagnético e as coisas só acontecem no presente momento, né? Passado e futuro não existem. Então, acho bacana que nessas abordagens ele vai, se vocês observarem, claro, a gente já está aqui no capítulo 5, durante os vários capítulos, ele falou sempre a mesma coisa de maneiras diferentes.
às vezes um pouco mais suave, às vezes descendo o porrete na cabeça da gente, porque é o que ele faz de melhor, né? Então, na página 169, ele diz: não busque certezas fora ou nos olhos dos outros. Não se faça de corajoso. A verdadeira coragem é a vitória sobre a sua própria mentira. Então, aí é aquela questão, né? Eu acho que a verdadeira verdade, a coragem, a vitória sobre a nossa própria mentira, é aquele dodói que a gente ainda insiste em cuidar dele como um bichinho de estimação, né? Então, assim, a gente tem ele bem guardadinho ali para quando a gente se sente afrontado, a gente se sente de frente com uma situação que a gente não está preparado. Às vezes a gente é cobrado, às vezes a gente é apontado, e aí a gente tem um ímpeto, né? Muitas das vezes, ainda às vezes inconsciente, às vezes porque a gente ainda não conseguiu tirar toda a casca, né, dessa situação. Então, eventualmente, quando você se depara com uma determinada situação, a gente ainda tem um ímpeto de, não, mas eu não fui porque eu fiquei esperando o fulano me ligar, porque eu ia pegar uma carona, ou, eu me atrasei porque, sabe, quebrou alguma coisa, aconteceu. Então, assim, todas as vezes que a gente tenta se justificar para o externo ou para o interno, é justamente o que ele está falando sobre a própria mentira. Porque um ser vertical, um ser integral, né, que está recolhendo aquele feixe energético, aquela cascata, né, aquele facho aquele leque de várias energias sendo disparadas para várias partes, para todos os lados. Quando a gente vai criando consciência, né, autoconhecimento, autorresponsabilidade, batendo nisso, porque isso é um treino, né, e vencedores fazem o quê? Eles treinam muito. Então, o despertar da consciência, a expansão da consciência, migrar o padrão vibratório para a quinta dimensão ou superior, realmente é a gente ter a verdadeira coragem de lidarmos com as nossas mentiras internas. As mentiras que a gente conta para a gente mesmo, né? Então, eu não sei aqui se vocês já se pegaram dentro desse processo de expansão de consciência, de autoconhecimento, já se pegaram com dificuldade de falar pequenas mentiras do dia a dia. Isso é muito comum, assim, você acaba observando mais o seu vocabulário, muitas das vezes você deixa de opinar sobre determinada situação, né? Quando é uma discussão, quando estão falando, sei lá, tem um grupo de pessoas falando uma coisa que você não julga importante, ou assim, você não entra para tentar explicar nada para as pessoas, você apenas entende que o momento delas é diferente do seu, você silencia, né? Então, isso tudo são padrões que, se você observar, muitas das vezes a gente já mudou, né? Padrões que antigamente eram muito recorrentes, né? De a gente se fazer de vítima, e aí você está num relacionamento, você está com equipe de trabalho, você está com seus amigos, às vezes você está vendo uma coisa que foi postada na internet, e aí você resolve comentar, e nessa época de política isso é nevrálgico, né? Porque as pessoas efetivamente não estão preparadas, a grande maioria delas não está preparada para fazer parte de uma rede social, porque o entendimento do que seja rede social está completamente distorcido, né, do que poderia vir a ser, do ideal que fosse, né? Então, observem isso, eu deixo até essa sugestão para vocês de exercício essa semana. Observar as pequenas mentiras, observar as pequenas desculpas, observar em quais situações você optou por se calar. Nossa, teve uma época assim, sei lá, uns 5, 7 anos atrás, 5 não digo, talvez uns 7 anos atrás, eu era assim, fã de uma discussão na internet, né? E ficava e digitava horrores, e o povo respondia, a gente ia lá e aquilo não levava a lugar nenhum, né?
Era um estresse, porque dependendo do tipo de postagem, do tipo de assunto que você estivesse debatendo, sempre tem um que vem com uma carga de ofensa maior, e aí você acaba disparando todo o seu sistema, né? Todo o seu biológico, ele responde a isso. Lembrando que tudo que o nosso cérebro absorve, ele entende como realidade, né? Então, a gente tem a impressão de que a gente está ali discutindo, batendo um papo mais acirrado numa internet, numa rede social, mas, na verdade, na maioria das vezes, com toda a informação que é absorvida, o nosso cérebro está entendendo que a gente está verdadeiramente numa briga, numa discussão, né? Então, ele dispara toda aquela sensação de que alguma coisa está errada. Vamos observar isso essa semana como exercício para a gente trocar no próximo domingo? Aí na página 170, ele diz que se quiser ampliar sua vida, você não precisa se expor a situações radicais. Amplie sua visão, suas ideias e seus pensamentos pelo poder da seriedade e da sinceridade. E assim não haverá nenhuma batalha da qual não sairá vencedor. Né? Então, de novo, oi Mário, boa noite. Então, novamente, ele dizendo que para você expandir, para você ganhar mais, para você obter maior informação, para você conseguir dar passos maiores no caminho da evolução e do autoconhecimento, é que você não precisa de situações radicais. Então, de novo, uma discussão na rede social é radical. É radical porque as pessoas não estão preparadas. As pessoas querem que o ponto de vista dela seja válido, seja ouvido, mas elas têm muito pouco de compreensão para entender o ponto do outro. Não existe uma busca pelo equilíbrio. E aí eu gosto muito de lembrar o que aconteceu com o taoísmo e o budismo, né, há séculos atrás. Os líderes, os sacerdotes, né, de uma fronteira lá, Tibete, China, não sei exatamente qual é a posição geográfica, qual era, mas eles se uniram, né, eles faziam convenções anuais, eles se encontravam, os sacerdotes, e num dado momento eles entenderam que tanto os taoístas quanto os budistas, eles estavam falando da mesma coisa, né? Só tinha nomes diferentes, abordagens diferentes. Mas no final das contas, o Deus, a noção, né, de centelha, de vácuo quântico, de universo, era igual. Então, eles se juntaram, porque eles entenderam que seria uma ferramenta de união dos povos, né, das tribos, não sei exatamente como que eles chamavam na época, e dessa junção do taoísmo e do budismo nasceu o Zen budismo, né, que hoje em dia é mais difundido ainda. E aí isso seria o ideal, né, que o tempo que muitas das pessoas passam na internet debatendo, discutindo, principalmente agora, né, política, questões sociais e tal. Então, que maravilha seria se desses debates todos, de todas essas discussões, efetivamente pudesse se sair com algo que fosse contemplar a maior parte, né? Que fosse para realmente alavancar um processo, para emitir positividade. Então, é justamente isso que não acontece. Então, ele até menciona que quando a distração de um só instante pode significar risco para a vida, ainda na página 170. E aí, de repente, você está lá numa bela de uma discussão na internet e você se depara com uma situação que você não está pronto, né? Então, você se distrai, porque já está vivendo radicalismo desnecessário. E na distração, você acaba disparando um gatilho, você acaba trazendo um esqueleto de dentro do armário. Né? Então, isso aqui pode ser observado de várias formas, né? Mas eu acredito que seja extremamente atual, né? Principalmente com relação a essa questão virtual hoje, que é muito constante na vida das pessoas, e a gente tem a impressão de que é uma coisa
que ninguém leva muito a sério, né? E a gente vê quantas pessoas se matam, quantas pessoas se colocam em perigo, rompem relações, se machucam profundamente porque não souberam interagir com uma rede social, né? Ele diz que desaparecida a mentira, você entrará no poder do agora com a máxima simplicidade, porque viver no aqui e agora é o único estado natural, heróico e mortal do homem, e difícil pra caramba, né? Porque você colocar tudo no agora já exclui a possibilidade de você colocar alguma desculpa no... foi um trauma de infância. Não existe trauma de infância, né? Tudo isso foram mecanismos criados, nós fomos condicionados a sermos dependentes, né, a sermos viciados, a sermos coordenados, tratados como boi mesmo. Muda para cá, depois muda para cá, aí depois manipula a massa para cá e manipula a massa para o outro lado. E é isso que acontece, na verdade. Então, o aqui e o agora verdadeiramente é o único estado heróico, imortal, no qual a gente pode se colocar. Abrir mão de qualquer desculpa que venha do passado, de qualquer medo, qualquer reticência, né, qualquer dificuldade já aquela coisa, você já parte de 50%, não. Então, se eu conseguir um sim, eu estou no lucro. Que isso, né? Você já parte criando a ferramenta ideal para justificar o seu fracasso ali na frente. E isso foi a abordagem do capítulo 4 também, né? Então, ainda na 170, ele diz que para o Dreamer, entregar-se à memória do passado ou à imaginação do futuro é a verdadeira causa de todos os nossos problemas. Então, gente, não tem para onde correr aqui. Se a gente for aprofundar, daqui para o final desse livro, é só batida na cabeça mesmo, não tem mimimi. A gente precisa dissecar essas frases do Dreamer e ver efetivamente como que elas se encaixam no nosso dia a dia, né? E abrindo mão realmente dos estados hipnóticos, né? Daquela coisa de que a gente faz porque todo mundo faz, a gente fala porque faz parte do contexto social, enfim, existem várias abordagens e desculpas, né? Então, ele vem aqui com aquela questão na 171 sobre... eu vou ler aqui um pouquinho mais, apesar de não ter separado tudo, porque foi um assunto do grupo essa semana, né? Quando ele fala da filantropia, ele diz: não se deixe levar. Você está pegando emprestada a autopiedade da humanidade que a usa para se esconder e se perpetuar. Sua vaidade o faz acreditar estar curado e já poder fazer algo pelos outros. Deixe que ajude o mundo quem já se separou dele. Somente muito tempo depois eu entenderia o significado do que me disse e abriria os olhos para a falsidade que se esconde atrás do altruísmo, atrás de cada forma de assistencialismo promovido por instituições que vivem sob o senso de culpa das pessoas. São instituições que têm o fim de se perpetuar, são especializadas em obter fundos e recursos que depois dispersam e desperdiçam, mal conseguindo sustentar a si mesmo. Se você levantar a cortina de fumaça da filantropia, poderá descobrir que atrás de sufragistas e exércitos da salvação, de ajudas médicas, farmacêuticas e de assistência alimentar, há o crime mais feroz e a mais intensa das atividades contra o homem. Não se perca em lamentações ou beatices. Ninguém pode fazer algo no lugar do outro. Cabe a ele, apenas a ele, aproveitar a oportunidade. O ser humano morre porque mente para si mesmo, né? Quem em si ainda não superou a mentira, quem não é consciente da autossabotagem que continuamente acontece dentro dele, não pode fazer nada por ninguém. Então, assim, eu não sei se vocês aqui viram, né, a discussão essa semana no grupo a respeito disso, mas basicamente eu acho que para mim está tão claro, assim, alguém
tem alguma dúvida com relação a essa questão do assistencialismo, do posicionamento do Dreamer? O que ele quer dizer quando ele diz para a gente deixar, deixe que ajude o mundo quem já se separou dele, coisas assim? Ainda alguma dúvida? Né? A gente sair de trás desse escudo do assistencialismo, né? Eu vou lá ajudar o outro, quando na verdade a gente vive ainda muitas mentiras internas que nos separam de nós mesmos, que nos separam da nossa capacidade multidimensional, da nossa real capacidade de co-criadores. Então isso a gente tem que ter bem em mente mesmo. Onde mais? Página 175. O conhecimento é um bem inalienável que sempre lhe pertenceu. Pode somente ser recordado. Então, a gente já vem falando sobre isso, né? Todas as informações do universo estão contidas no nosso campo eletromagnético. Tudo o que cada centelha faz, desde quando começa a ter a sua consciência, está registrado no seu campo eletromagnético. Então, na verdade, a nossa maior riqueza é o conhecimento, é a aquisição de informação, e através dessa informação que a gente vai recebendo, a gente vai relembrando de coisas que naturalmente a gente já sabe, porque nós somos uma ínfima parte do todo. O todo sabe de tudo. Onipresença, onisciência, onipotência. Isso é inerente a nós também numa escala menor, mas ainda assim somos capazes dessas coisas como espelho do todo. Então, uma coisa que eu acho importante dizer, por que a gente diz que o outro é nosso espelho? Né? Que os acontecimentos, os fatos, são oportunidades, são testes para a gente evoluir. Porque uma consciência, quando ela se descola do todo e ela inicia o processo de evolução dela, ela é uma centelha completamente adormecida. Né? Ela está começando a adquirir o que você precisa para crescer. Né? O que um filhote, um neném precisa para crescer? Precisa de energia. Né? E a energia, ela vem pela luz solar, ela vem pela água, ela vem pelo leite materno, ela vem pela comida. Tudo isso, no final das contas, é transformado em energia para o corpo biológico. Agora, quando a gente está falando da consciência, da centelha, né? aquela consciência que se descolou do todo neste exato momento, está bem no princípio, e aí ela vai se expandindo, ela vai evoluindo. O que faz ela evoluir é o choque, né? Oi, neném bonito, tá participando também. O que faz uma centelha, uma consciência evoluir é a antimatéria. Então, por que a gente tem que ser grato a tudo que nos acontece com relação a coisas que nos fazem olhar para dentro, a coisas que nos fazem pensar a respeito do nosso posicionamento diante dos fatos? É justamente o atrito. O atrito que faz a nossa consciência expandir. É o atrito que promove a evolução, né? Então, é muito importante a gente entender. É ótimo isso, essa abordagem, eu acredito que ela seja excelente para erradicar o mimimi. Porque quando você pensa, todas as dificuldades são para gerar atrito, para me tirar da minha zona de conforto, para me levar para a ação, para me colocar em marcha, para seguir o movimento do universo que é evolutivo. Então, é você reconhecer que tudo aquilo que acontece, que você está sempre achando que você está apanhando da vida, na verdade você está recebendo informação. E informação é energia. Energia que faz crescer. Então, se a gente colocar essa ótica prática e pragmática em tudo que nos acontece, cada vez mais a gente vai ficando menos sensível
a esses pormenores que antigamente bagunçavam a nossa vida, porque além de não ter o entendimento, né, não ter a visão sistêmica, a visão do alto, a gente ainda era muito vitimista, né? A gente ainda colocava a culpa no externo. A partir do momento que você entende, a primeira coisa importante é você compreender. Fez sentido? Beleza. Aí depois é você introjetar e conseguir aplicar tudo que vem fazendo sentido em cada situação que te acontece no dia a dia, né? Mas então, esse é o grande barato. É um jogo muito bem montado, muito bem estruturado, articulado, e é fantástico isso quando a gente começa a verdadeiramente expandir com consciência, né, sabendo o significado, sabendo os motivos, sabendo as leis do universo que fazem, né, com que isso aconteça, a gente efetivamente vai entendendo o que é o poder da informação. Informação é energia, então quanto mais informação a gente agrega, né, quanto menos mimimi, maior expansão, maior energia, maior padrão vibratório e, por consequência, mais luz, né? Tem aqui no chat, Beta, essa discussão e essas informações sobre fazer para o outro como uma obrigação para ganhar o céu caiu como uma luva em uma sensação interna que já trazia comigo, que cada um tem que ser responsável por suas vivências. O outro é meu espelho, por isso, tá, são duas perguntas diferentes, né? Então, o usuário aqui, eu não sei quem é, porque não colocou nome, mas essa questão, realmente, quando você coloca tudo na ótica da mecânica quântica, quando você coloca tudo na ótica da autorresponsabilidade e da expansão da consciência, e você tem essa explicação tão prática, tão pragmática, do porquê a gente tende a se sentir culpado por não fazer pelo outro, né? Às vezes você está passando por uma calçada, um mendigo te pede trocado, e aí você passa reto e se sente culpado por não ter dado uma moedinha para a pessoa que estava ali. Sendo que, na verdadeira estrutura de um ser consciente, verticalizado, ele sabe que ele não precisa dar a moeda. Ele pode, com o pensamento dele, enviar uma carga energética de luz, né, de pensamento positivo para aquela pessoa, que pode fazer até com que a fome dele passe, né? Então, assim, tudo é energia. A gente está condicionado no material. Aí você passa, não dá o dinheiro, você se sente culpado. No momento em que você se sentiu culpado, você está trazendo para você, agregando uma antimatéria que não tem necessidade de ser, né? Então, você pode sim, ao estar se deslocando, seja de metrô, de carro, de ônibus, andando numa calçada, você pode projetar o seu pensamento positivo em todos os gramados, nas árvores, nos prédios, nas ruas. Você pode enviar essa sua consciência para todas as pessoas que cruzam com você, porque lembra que os campos eletromagnéticos, eles estão constantemente emaranhados? Então, o fato da gente estar aqui reunido, o fato da gente fazer parte de um mesmo grupo, os nossos campos eletromagnéticos estão emaranhados. E aí é muito comum você perceber que, às vezes, eu peguei um negócio aqui para fazer, ou eu li um livro, e de repente chega alguém do nada e fala a mesma coisa que você estava lendo, ou fala uma coisa que você estava pensando. Mas por quê que aquela coincidência aconteceu? Porque houve essa transmissão, houve essa sincronicidade eletromagnética. Então, é muito importante aqui para esse comentário, né, que você disse que caiu como uma luva, né, para você essa explicação. É isso mesmo. É a gente se livrar da culpa, a gente se livrar do medo, se livrar da sensação de escassez e condicionamento social e compreender verdadeiramente que de dentro de casa, sem botar o pé na rua, a gente pode contribuir com a sociedade, com o nosso bairro, cidade, país, com o universo inteiro,
muito mais do que se a gente fosse bilionário e tivesse criando 200 fundações aí, mundo afora. Tem o seu valor? Tem, mas são valores não despertos, né? Então, a gente precisa entender, inclusive, como a gente abordou na nossa convocação, a gente precisa compreender como vai funcionar essa nova governança mundial, porque ela vai vir completamente diferente do que a gente vivencia hoje, né? E ela é baseada justamente nessa questão da autorresponsabilidade e do olhar prático. E o olhar prático não significa um olhar sem amor, sem cuidado, né? Aí, Sueli, você falou, o outro é meu espelho, por isso, você está perguntando isso com relação a qual parte que a gente mencionou aqui? Você começou a explicar que você iria explicar por que o outro é meu espelho. Agora, antes de você responder para... Então, essa questão justamente da informação, né? O outro é seu espelho, porque ele está dizendo para você o que precisa ser mudado. Então, quando você tem uma discussão e você reage mal a essa discussão, o que o outro está te mostrando é aonde o atrito, a antimatéria, está entrando no seu campo eletromagnético, dizendo, isso aqui precisa ser ressignificado, isso aqui precisa ser mudado. E é por isso que a gente diz que o outro é o espelho. Tá? Mas é porque talvez eu não tenha me explicado bem, mas quando eu falei essa questão do outro ser o espelho, é da gente entender por que ele é espelho. Porque ele traz, é aquela coisa, não mate o mensageiro, né? Porque ele está trazendo a mensagem de onde precisa ser trabalhado. E quando a gente não está atento, quando a gente não está desperto, a gente faz o quê? A gente bate no mensageiro, porque ele trouxe a mensagem. Então, assim, é muito legal se você pensar, então, em história em quadrinho, você consegue ver a situação, a gente chega a rir até, porque é engraçado mesmo, né? Então, é isso. O outro é o espelho, porque ele nos traz especificamente o raio-x, o diagnóstico de onde a gente precisa trabalhar. Onde é que a antimatéria que a gente ainda não conseguiu limpar, ou porque a gente não conseguiu enxergar, ou porque ainda está inconsciente. Então, em que ponto do nosso campo eletromagnético, em que ponto dos nossos 7 corpos, né? Não apenas o biológico, mas todos os outros corpos etéricos que a gente tem. E aí, eventualmente, Sueli, essa questão do espelho, ela é tão pontual que muitas das vezes, por uma abordagem, por uma discussão com alguém, por uma situação que você não conseguiu gerenciar no seu dia a dia, você consegue entender até porque você sente dor em determinada parte do corpo, né? Então, existem muitos estudos aí, várias correntes, várias terapias que fazem essa medição, né, por que dói determinada coisa, por que tem problema no coração, no fígado, por que tem problema na articulação. Tudo isso é oriundo de alguma coisa não trabalhada no nosso campo eletromagnético, que fica tudo aqui, né, acoplado, e se você não limpa aquela antimatéria e as situações continuam trazendo o espelho para você, ó, tem que arrumar aqui, tem que arrumar aqui, aquilo vai se condensando de tal forma que cristaliza, materializa no nosso corpo biológico, corpo físico. Ah, beleza, Elaine, você que colocou a primeira questão, né? Ok. Então, aqui, o que mais? Página 179. Um ser humano não pode se esconder. Cada pensamento, emoção ou ação é registrado indelevelmente no seu ser, do qual este é ele mesmo o guardião iludibriável e justiceiro. É o que a gente acabou de falar. Esse registro indelével no ser é justamente a informação que fica no campo eletromagnético, que ela não se apaga, né? Você pode ir lá, você ressignifica, você ultrapassa,
aquela dor, aquele problema interno, mas o registro está lá, né? A maior ilusão da humanidade é a ideia de ter um futuro. Um ser humano comum, na realidade, não tem futuro. Além das aparências, ele encontra sempre e tão somente o seu passado. Por quê? Aquilo que não foi corrigido, aquilo que não foi compreendido, aquilo que não foi assimilado no passado, ele volta a acontecer no futuro. E aí, assim, a gente está falando passado e futuro para ficar entendido. Para quem você Não, deseja Siri, ligar? tá doida? Peraí, gente. Maluca esse celular doido. Então, quando a gente fala passado e futuro, a gente está falando só por uma questão de analogia mesmo, tá, gente? Assim, uma questão de abordagem. Mas, realmente, é a maior ilusão que a gente pode ter, é a ideia de que a gente tem um futuro, né? Porque o futuro, justamente da forma como é entendido, é a repetição do passado que ainda não foi assimilado, compreendido, ajustado, consertado, né? Porque uma vez que a gente presta contas com o passado, ajusta tudo, a gente não tem nada, a gente não tem nenhuma amarra, a gente não tem nenhum peso, a gente não tem nenhum sapato de concreto amarrado, nenhuma bola de ferro na nossa perna. Isso que é importante. A gente se libera de tal forma que você só vive o presente. E aí você vai entendendo que é no presente que você cria a sua realidade. Então, cada vez mais você vai se aproximando da capacidade de estar criando tudo o que te acontece, todas as pessoas que chegam até você, cada vez mais, é um treino. Né? E vencedores treinam, tem que treinar mesmo. 180. Aquilo que um ser humano vê à sua volta, a realidade externa a ele é o passado. Aquilo que você chama presente, na realidade, não é uma transmissão ao vivo. Aquilo que você vê e toca, os eventos que você poderia jurar que estão acontecendo neste preciso momento, são estados registrados tempos atrás. Os eventos são estados de ser solidificados, tornados visíveis pelo tempo. Pode ter a ilusão de serem novos e de estarem acontecendo pela primeira vez. Na realidade, são apenas a projeção do seu passado, que se repete com apenas algumas pequenas variações. Então, o mensageiro sempre vai chegar, seja na forma de uma situação, de uma, duas, três, quantas pessoas forem necessárias durante a nossa vida, trazendo sempre, aí é quando, muitas das vezes, um psicólogo, um terapeuta, ele vai falar para você que isso é um padrão, né? Quando você fala, observa o padrão é justamente o mensageiro, né? Quando você se vê em situações recorrentes, você fala, ai, toda vez isso acontece comigo, toda vez que eu estou planejando sair de férias, acontece alguma coisa. Por que acontece sempre isso comigo? Pronto. Vai continuar acontecendo, porque você continua não enxergando alguma coisa muito importante. Que quando você zerar essa informação, essa antimatéria que está chegando, quando você anular, quando você compreender e ultrapassar, você pode sair de férias quantas vezes você quiser. Aí, inclusive, essa é uma das propostas do Dreamer, né, que emprego é algo que deixa a gente extremamente dependente e incapacitado de criar, né, a nossa abundância, a nossa prosperidade. Página 184. Você é o único e verdadeiro obstáculo, o maior inimigo da sua evolução e a única causa de todo e qualquer insucesso seu. Os obstáculos que você encontra são a materialização de um hino interno de dor que sempre se ergue das partes mais escuras do seu ser. São as sombras, são justamente essas antimatérias somadas aí no nosso campo, que precisam ser vistas, precisam ser cuidadas. Quando a gente começa a ver muita violência na sociedade,
muito desequilíbrio, muitas ocorrências estranhas, é porque a gente está num período, né, passando o sistema solar dentro do cinturão de fótons, recebendo a interferência de Nibiru, desse outro planeta que a NASA acabou de confirmar que foi descoberto, que tudo isso causa alteração eletromagnética, as tempestades solares, os ventos solares. Tudo isso está irradiando luz na humanidade. Quando a gente está irradiando luz, a gente está irradiando informação. E a gente está irradiando energia. Então, está fazendo com que a população humana, todos os reinos, né, vegetal, mineral, animal, a raça humana também, responda a essa aceleração eletromagnética. A aceleração é o quê? É a antimatéria que está batendo. Então, todas essas ocorrências que a gente fala, né, sintomas do despertar. Então, tem sintomas psicológicos, emocionais, tem sintomas físicos, tem acontecimentos estranhos, sociais, mundiais, mas tudo isso é uma resposta natural à antimatéria que está chegando para todo mundo. Não tem para onde a gente correr. A gente precisa aprender a lidar com ela, né? E aí é que quando ele fala que você é o verdadeiro e único obstáculo, o maior inimigo da sua evolução, é justamente a gente não conseguir entender ou não querer entender, né, se recusar a entender de que esse processo está acontecendo, vai se intensificar cada vez mais e é ele o verdadeiro responsável para que a gente saia da hipnose, para que a gente desperte e olhe para dentro, liberando essa carga, né, essas dores, essas coisas internas mal resolvidas, que fazem com que a gente fique patinando e né, sentindo dores e se lamentando, enfim, vivendo no padrão, né, não desperto. Boa noite, Sabrina, bem-vinda. Página 187, o ser humano é aquilo que compreende. A medida de um ser humano é o seu nível de compreensão, e é isto que cria o mundo que ele merece. A compreensão é um acolhimento, um alargamento da visão, uma eliminação de pesos e camadas de imundícies. Um ser humano não deve procurar o paraíso, não deve fazer nada para merecê-lo. A única ordem para a qual você é convocado é a de eliminar o inferno, a sua incompreensão. Então, acho que aqui ele fechou perfeitamente o que a gente falou nos últimos minutos aí, a respeito de informação, campo eletromagnético, limpeza, elevação do padrão vibratório, né? Tem uma frase muito célebre para nós, né, Anderson, de que o seu padrão vibratório é a sua sentença. Então, aí fica muito bem claro por que ele nos sentencia de acordo com aquilo que a gente imprime para o mundo, né? Então, se você está informando o caos, você vai vivenciar o caos. E, na 190, ele diz que a existência vem encontrá-lo onde quer que você esteja e usa a máscara mais terrível para revelar o estado em que você se encontra. Vive eternamente um estado de certeza. Não, porque eu não sublinhei uma outra parte aqui. Um ser humano real não precisa disso. O ser humano real, ele não precisa dessa existência que vem encontrá-lo, onde quer que ele esteja, para revelar o estado em que ele se encontra. Ele não precisa disso porque ele vive eternamente em um estado de certeza. Como que você estabelece o estado de certeza? Na integralização, na verticalização do ser, na autorresponsabilidade, na eliminação e erradicação total do mimimi, né? Passado e futuro não existe, e atenção plena no agora. É isso que faz com que você tenha absoluta certeza, você não tem dúvida nenhuma, e aí você se torna efetivamente um ser humano vertical, né, extremamente conectado com energias superiores, com padrões vibratórios mais altos, fazendo essa comunicação, essa troca, né, informacional, ou seja, energética. E aí é justamente quando você não se corrompe, você não adoece, você não vê dificuldade em nada, você para de tomar remédio, você
aproveita uma alimentação mais saudável, porque gradativamente a sua mente, o seu espírito, o seu padrão vão fazendo com que o teu corpo peça coisas mais saudáveis. E aí é interessante, quando você começa um processo de expansão de consciência, você começa a apreciar mais frutas, sucos, e naturalmente você vai deixando de lado alguns hábitos, né, de consumo de industrializados. Por quê? Justamente porque o seu padrão vibratório, a sua frequência está aumentando. Então, quanto mais alto vai indo o seu padrão vibratório, a sua frequência em hertz, você vai tendo necessidade de coisas que sejam compatíveis, né? Porque daí se você volta a ter uma alimentação desregrada, que eventualmente existia antes de um processo de autoconhecimento, já não te faz bem mais, né? O corpo recusa, muitas das vezes as pessoas deixam de comer carne, se tornam vegetarianas, depois se tornam veganas, por quê? Faz parte da consciência. Ela recebeu informação, né? Ela está alinhada, ressonante, né? Entrou em fase, sintonia frequencial com aquela informação, então ela vai melhorando todos os estados internos. E aí é isso. Quando você está vivendo eternamente um estado de certeza, você melhora tudo, né? E você cria efetivamente uma realidade muito mais positiva. Aí ele diz aqui na 191 que as pessoas não se sentem nunca seguras. É a única ocupação que conhecem. Uma atividade que governa toda a sua vida. Então, ele diz que não existem métodos para sentir-se seguro, não existem portas blindadas, cofres ou casamatas. Não existem precauções que possam adotar. Então é isso. A pessoa não quer enxergar dessa vez, não é nessa existência que ela vai aceitar que ela precisa olhar para dentro, que ela precisa se conhecer. Ok, livre-arbítrio, escolha de cada um, mas ela vai continuar apanhando, né? Vai continuar se sentindo insegura, continuar se sentindo deslocada, não compreendida, vítima e por aí vai. Adoecer e morrer mais cedo também, né? Para estar seguro, você tem de estar sem pecado, sem culpa. É bem aquela questão, o exemplo do mendigo e da questão da filantropia, né? É você se desgrudar, você se descolar do consenso comum social, né? Dessa prisão, dessas crenças limitantes. E quanto mais você se desprende, mais você se conhece, mais seguro você fica, livre de culpa. O indivíduo guiado pela integridade, pela seriedade, é constantemente acompanhado desse senso de salvação, né? Então, ele não tem medo de que vai adoecer, ele não tem medo de sair na rua à noite, ele não tem medo de fazer uma viagem sozinho, ele simplesmente não tem medo. Ele vivencia o agora, certo de que ele está na correspondência da frequência que ele emite, né? Então, se você tem certeza que a frequência que você está emitindo é de um bom padrão vibratório, você não tem que ter medo de nada, né? 192, os eventos e as circunstâncias dão-lhe sempre razão, porque ele mesmo é a solução. Sinta-se seguro permanentemente, esteja seguro e sinta-se imortal imediatamente. Então, isso aqui é treino. Treino, sempre muito treino. 195, ele diz sobre os verdadeiros pobres. Tirar de alguém ainda não pronto um problema ou uma doença é como desativar-lhe o sistema de alarme ou eliminar um providencial redutor de velocidade. Se não estiver preparado, as consequências são imprevisíveis. Poderia se ver em condições ainda mais graves que as anteriores. Por isso, um ser humano não pode ser ajudado do externo. Aqui é aquele comentário que eu fiz no grupo sobre a filantropia, porque existem contratos kármicos quando você vem para cá. Você sabe que você vai passar pelos testes, pelas situações, para
angariar informação, antimatéria, para você conseguir gerenciar isso, conseguir evoluir, ultrapassar aquele ponto. Chegou na hora certa mesmo, Sabrina. Eu já até tinha falado de você mais cedo aqui. Mas esse é realmente o ponto que eu mencionei quando eu fiz o meu post lá no grupo. Quando você tira de alguém, né, a oportunidade do teste, a oportunidade da dificuldade, primeiro, você está tirando dele a oportunidade de... Pode ser que daquela vez ele tomasse um choque tão grande, pode ser que daquela vez fosse a vez que ele iria perceber que ele tem que mudar. Talvez fosse aquele momento daquela pessoa em que uma chave, um clique, giraria dentro da cabeça dele, né? E quando você vai lá e toma conta de tudo e quer gerenciar tudo, porque você é proativo, a outra pessoa está lerdando, né? Não estou falando só de filantropia, estou falando da gente ter aquele costume de tomar a dianteira para fazer pelo outro. E se aquela fosse exatamente a vez, a situação que aquela pessoa teria que vivenciar para ultrapassar aquele estágio, né? Talvez, a gente não sabe quantas vezes foi que a gente, no ímpeto de querer ajudar, de querer fazer mais pelo outro, a gente foi lá, tomou a dianteira e tirou da pessoa a possibilidade de fazer. E talvez naquele dia a gente tenha implantado na cabeça daquela pessoa a ideia de que ela não é capaz. Talvez ali tenha sido jogada uma sementinha de paralisação, né? De medo. Não, então quer dizer que eu não sou boa o suficiente para fazer isso. De insegurança. E aí, quando você atravessa o caminho do outro, você também está adquirindo o karma do outro. Porque a antimatéria está batendo ali, a informação. A energia está batendo no outro para que ele desperte, para que ele evolua. Né? E você vai lá e resolve tudo. O salvador da pátria. Só que aí você vai abafando aquela pessoa. Né? Então, quando a gente para ver as coisas por esse lado, a gente pensa o quanto a gente já agiu errado muitas vezes na vida, né? Justamente porque a gente tem um condicionamento desvirtuado, assim, desviado verdadeiramente do caminho que é o certo. Por quê? O sistema não quer que a gente acorde. O sistema não quer que a gente seja livre. O sistema não quer fazer com que as pessoas vivam bem. O sistema quer retroalimentar o medo, a culpa, a dependência, né? Essa coexistência entre pessoas tumultuada, mal resolvida, mal dita, né? Ou seja, dita de forma que é mal interpretada. Então, isso aqui eu acho que é uma coisa que a gente pode até assim escrever no papel, imprimir e botar na geladeira. Uma coisa para você ler todos os dias, para você lembrar. Que além de você ter que tomar conta do que chega para você, sem o mimimi, que você tem que fazer um esforço profundo para não tentar interferir na história do outro. Estar ao lado, disponível, para quando o outro precisar de apoio, é uma coisa. Né? Mas a gente conter, né, o ímpeto de querer resolver tudo. E, de repente, a gente está entrando numa seara que não nos pertence. Sueli, fora não existe nenhum inimigo, é sempre você. Na verdade, quem ameaça a si mesmo. Exatamente. Aí, Mari, eu sou assim, estou me libertando. Sempre vou e tomo a frente das situações. Está sendo difícil porque não via essa situação como colocada em si uma forma de ajudar. É difícil porque parece que estou deixando pessoas na mão, mas tomei consciência do fato e estou trabalhando para a mudança. Excelente. Sueli, vamos criando pessoas aleijadas, né? Treino, só vou se me chamarem. É exatamente isso. E essa questão do aleijado, ela vai além. Então, você imagina aí uma consciência que já teve milhares de existências, né? E lá está a antimatéria batendo naquele campo eletromagnético, e aí, numa vida
ela desiste de resolver aquele problema e se mata. Na outra vida, ela desiste de resolver aquele problema e põe na mão de alguém, ou de um pai, ou de uma mãe, ou de um marido, enfim. Coloca a responsabilidade na mão de alguém e aquela antimatéria está ali, batendo e está criando atrito que não está sendo resolvido. E esse atrito vai se acumulando e esse atrito vai ficando impregnado até que chega uma hora que ele está tão impregnado no campo eletromagnético que ele condensa, né, não só numa doença, num câncer, num tumor, mas ele pode sim se condensar no corpo biológico, no corpo físico, numa próxima existência, como a falta de uma perna, né, como algum problema efetivo, que é justamente o que você falou aqui, Sueli, que a gente vai criando pessoas aleijadas, exatamente. Nós, dependendo da situação que a gente está vivendo hoje, se a gente não está desperto, se a gente não tem esse entendimento para poder silenciar e passar um scanner no nosso campo e passar e estar conectado para conseguir relembrar de outras situações, porque se você observar bem, quando você enfrenta determinadas dificuldades recorrentes, né, que a gente chama de padrão, às vezes você consegue até ter a intuição, o entendimento de que são coisas de outras existências que precisam ser resolvidas, né? Então, muitas das vezes a gente não só ajuda a criar uma pessoa aleijada, é possível, né, para uma próxima existência, como de repente nós mesmos, né, cada um dentro de si, pode sim estar criando uma situação que vai ser um problema genético, a falta de um membro, né, uma síndrome, qualquer coisa que venha a existir numa próxima oportunidade, né? Porque o universo não tem pressa. Então, se você insiste em não resolver isso dessa vez, você vai ter outra oportunidade. Mas, se de repente a gente já está insistindo há muito tempo e perdemos várias oportunidades, pode ser realmente que na próxima a gente crie uma situação para nós mesmos de extrema miséria, de violência, enfim, é realmente pessoas aleijadas mesmo, né? O que mais? Aqui no chat é isso. É o treino, Sueli, só vou se me chamar, exatamente. Você pode, internamente, voltar a sua energia, né, irradiando aquela informação de entendimento, você visualizando a pessoa, compreendendo a situação, silenciando-se para poder se conhecer mais. Essa é uma forma excelente de você ajudar, né? Porque a gente também tem que estar atento ao não julgamento, porque é mais antimatéria. 197. O abandono do medo é o primeiro passo em direção à integridade, à unidade do ser. Sobre o medo não se constrói nada, nem se pode acrescentar inteligência. A ausência de medo é a primeira lei do guerreiro. O medo faz você depender de um emprego e o impele a refugiar-se na doença, como você já fez no passado. O medo e o amor são a mesma realidade em planos diferentes do ser. O medo é o amor degradado, o amor é o medo sublimado. O medo é a morte dentro. A batalha serve somente para tornar visível o que o herói já conquistou no invisível. Então, eu acredito que lá atrás, no começo dos nossos webinários, eu tenha falado muito sobre isso, né? Que todos os comportamentos, sentimentos, pensamentos humanos derivam de apenas dois sentimentos, que é o medo e o amor, né? Então, visto dessa forma, a gente já sabe qual é a receita que a gente tem que seguir aí para a gente conseguir se liberar da culpa e criar menos antimatéria. Página 198. A doença não existe, o corpo não adoece nunca. Pode somente mandar sinais, produzir sintomas para nos informar o que falta no ser. As doenças não existem, existem somente recuperações. Toda cura é uma liberação do medo. Uma vez livre da verdadeira causa, também os sintomas desaparecerão. Então, novamente, bem claro,
O que o sintoma de uma doença está dizendo? É uma antimatéria extremamente agregada no nosso campo eletromagnético que a gente está se recusando ou não está conseguindo enxergar, né? E aí você vê que num primeiro momento o começo de um nó energético, né? No nosso campo, ele pode criar um medinho de falar ali, olha só que ótimo. De repente, é justamente isso que a gente precisa superar. Lá vou eu aproveitar, né, e puxar a sardinha para o nosso lado aqui. Perder o medo de falar, perder o medo de se expressar, né? Porque quando a gente não se expressa, quando a gente não coloca para fora, quando a gente não comunica, a gente não troca informação, não troca energia. Portanto, a gente se condiciona numa posição de não evolução. E o ser, ele tem que ser livre, ele tem que ser expandido em cada ação, né? E essa questão do medo, do não resolvido, primeiro pode começar num medo de ir lá, pegar o microfone, subir num palco, chega a um medo de falar com um chefe, um medo de abordar uma mesa de pessoas estranhas e pedir uma informação. Isso aí são pequenas coisinhas. Agora, é aquelas outras coisas que a gente não vê, que a gente não quer enxergar, não quer trabalhar, elas vão se acumulando e, justamente, são as doenças, né? E aí vem a medicina tradicional, que não cura causa, quer curar sintoma, né? Então, o corpo está lá gritando, olha, é aqui que você tem que consertar, está doendo por conta disso aqui. Você não enxerga, e aí você ainda entra num círculo vicioso, viciante, de muito remédio, que vai mascarando cada vez mais os sintomas, quando, na verdade, não existem doenças. Doenças são manifestações na matéria daquilo que não está bem resolvido dentro de nós. Página 201. Quando começar a se auto-observar, a se conhecer, tudo aquilo que é certo começará a acontecer, e tudo aquilo que não faz parte do sonho, tudo aquilo que é inútil, supérfluo ou danoso, começará a se dissolver. Então, é isso. Se você supera o medo de andar à noite sozinho na rua, de verdade, quando você superar esse medo, você pode andar em qualquer lugar, porque o seu padrão energético, vibratório já é mais alto. Uma pessoa que esteja naquela rua, na mesma hora, querendo assaltar alguém, ele simplesmente não vai te ver, porque existe a diferença frequencial. Página 203. Somente governando o instante suspenso entre o nada e a eternidade, a humanidade poderá modelar seu destino, criar eventos de ordem superior. O instante suspenso entre o nada quer dizer o vácuo quântico, aquilo que ainda não foi criado, aquilo que ainda não foi pensado, aquilo que ainda não foi mentalizado. E a eternidade, todo o espaço do mundo que a gente tem, espaço-tempo, para poder criar a nossa realidade. Este é o instante suspenso. O agora, ele está suspenso, porque são infinitas possibilidades que podem se tornar várias probabilidades. Mari, Beto, eu sempre enxerguei o medo como sinal de alerta que algo deve ser mudado. Isso está certo? Absolutamente correto, Mari. É isso mesmo. Sabrina, nossa, muito real. Sempre andei sem medo na rua e moro no Rio, nunca fui roubada e nem tenho medo de ser. Exatamente. São exemplos, assim, perfeitos, né? Eu também já andei no Rio de Janeiro, apesar de não ser do Rio. Já andei para cima e para baixo. E Anderson mesmo, meu irmão de lá, já sabe que a gente já teve oportunidade. Eu sou completamente desencanada de qualquer coisa. Porque simplesmente, ainda que você passe no meio de um fogo cruzado, se você tem certeza absoluta que aquilo não faz parte do teu mundo, nenhuma bala vai acertar você. Né? E aí é aquele exemplo que ele dá lá no começo do livro, sobre os guerreiros que passavam debaixo de uma chuva de flechas e não eram alvejados. Né? Tati, engraçado que o medo atrai o que não queremos, né? Se temos medo de alguma coisa, ela acontece. Justamente.
ela acontece para te mostrar que é justamente isso que tem que ser erradicado, né? É justamente isso que você precisa curar, que você precisa ressignificar. Enquanto você não se livrar dessa amarra, você vai continuar tendo medo, você vai continuar enfrentando a situação que reforça o medo, e aí aquilo vai virar uma síndrome do pânico, que é o quê? Saiu ali do campo psicológico, emocional, mental, já passou para o físico, né? Então, a síndrome do pânico faz o quê? Ela dispara uma série de sintomas no seu corpo, no corpo físico, para dizer que está errado. Mas o que está errado é o medo que não está sendo trabalhado, né? Sueli, o medo atrai o que você precisa. Não é o medo atrair o que você tem por dentro? Peraí. O medo atrai o que você precisa. Não é o medo atrair o que você tem por dentro? Na verdade, o medo, ele é causado de dentro para fora, né? Então, você ainda está escrevendo, né? O medo atrai o que você precisa, sim, da seguinte forma, quando você está retroalimentando essa cadeia, né? Então, você não resolveu aquele medo, aí você atrai uma outra situação que te traz mais medo, aí reforça o padrão. Você fala, eu morro de medo de determinada coisa. Por quê? Já aconteceu tantas vezes aquele medo na sua vida que você não trabalhou ele, então você já criou para ele um pedestal. Pronto, esse aqui é o pedestal do medo de determinada coisa, que você já sabe que você não trabalha, que vai sempre acontecer, que vai se repetir e vai aumentando, né? Você chega a ter pânico e tal. O medo atrai o que você precisa, não é o medo atrair o que você tem por dentro. Ok. É isso, viu, Sueli? A questão de você, por não trabalhar aquele medo, não é que você atrai, você cria, né? Você cria aquela situação do medo. Até essa questão da lei da atração não é bem atração, né? Porque é causa e efeito. Lei da atração é a forma como comumente chamamos e entendemos que seja a criação de uma realidade próspera e abundante. Mas, na verdade, você não atrai nada. Você cria de acordo com o que você emite. Então, se você tem medo, você emite medo, você atrai novamente uma situação que causa medo. Aí você tem mais medo ainda e aí vira uma bola de neve. Mari, sempre escuto pessoas falando do medo da morte, da forma de como não querem desencarnar. Este medo atrairia o meu tipo de morte? Com certeza. Com certeza. Você pode ver que a maioria das vezes é muito comum ter pessoas que dizem que preferem morrer de acidente, preferem morrer de um ataque súbito do coração do que ficar dependente de alguém, né? De cuidados de alguém, de dar trabalho para a família. Quase sempre são as pessoas que efetivamente acabam com sintomas ou de Alzheimer ou de tantas outras paralisias, né? E acabam ficando realmente inválidas e impossibilitadas de cuidarem de si e precisando do cuidado das pessoas. Justamente porque é aonde ela precisa trabalhar, né? O porquê que ela não quer receber cuidado das pessoas? Por que a vida inteira ela diz, eu não quero ficar dependente de ninguém na cama? E ela vai criando, né, esse medo de depender de alguém. Será que isso não é, lá atrás, alguma coisa de aceitação? Né? Será que não é você deixar que o outro cuide, você promover o acesso, né, à sua pessoa? Não sei, eu estou só ponderando aqui, podem ser vários fatores. Mas sim, efetivamente, quanto mais a pessoa diz, morro de medo de morrer de tal forma, a probabilidade é gigantesca. Sueli, a sua vibração, a gente cria, sim. Você quer falar alguma coisa? Você está sem áudio. Era referente já ao que você tinha falado antes, né? A respeito da vibração da pessoa mesmo, a criação, que a gente que cria, não atrai.
Era só isso. Sim. Inclusive, esse é um conceito que a gente tem que reformular, porque a própria lei da atração já é um condicionamento, né? Assim, quer dizer que existe ali em algum lugar e que você tem que desenvolver a sua capacidade de puxar aquilo para você. Não. Não tem nada externo pronto lá esperando que você puxe o balãozinho para baixo e venha um balão cheio de gostosuras, né? Não é isso. É você realmente ter a consciência de que você cria aquilo que você comunica para o universo. Então, a lei da atração, na verdade, ela não existe da forma como dizem, né? Então, a gente pode dizer que é realmente uma lei da criação, para ser mais preciso, né? Sabrina, minha bisa era o pior medo dela e ficou assim. Demorei muito para entender isso. Exatamente. E aí, o que acontece? Cada vez mais existem os dramas familiares, né? Diz respeito a tanta coisa, né, gente? Tem alcoolismo, tem drogas, tem alguma síndrome, tem alguma doença, tem um acidente, tem aquelas situações que impactam a família inteira, né? Então, o que aquela família precisa olhar enquanto grupo de pessoas que firmaram contratos kármicos juntos, e é muito mais do que, por exemplo, nós temos um contrato kármico juntos, que fez com que a gente chegasse no Despertando, que a gente permanecesse no grupo, que cada vez mais a gente estivesse interagindo. Isso faz parte, sim. Em algum momento, nós escolhemos estar aqui. Agora, quando você fala de contratos kármicos familiares, né? E aí, o Anderson mesmo vai concordar comigo que, muitas das vezes, o teu maior cobrador é teu parente mais próximo. Então, o que é um cobrador? É aquela outra consciência que veio nessa sua existência para espizinhar você naquele negócio, para pisar no calo, sabe? Para estar sempre cutucando, dando problema, fazendo você passar por situações para que você remaneje internamente aquela energia, né? Então, muitas das vezes, os nossos parentes mais próximos, os amigos mais próximos, as pessoas com que a gente mais se identifica, são, sim, os nossos maiores cobradores, né? Ok, Mari, então, e no caso do medo coletivo? Eu posso não ter esse medo, mas no meio onde estarei outros terão. Vai me atingir? Só de você perguntar se vai te atingir, já existe a possibilidade dele te atingir, né? Então, quando você enxerga o medo coletivo e você sabe por que aquilo ali está acontecendo, pela sua consciência, pelo seu padrão frequencial de informação, de energia, pelo entendimento, você pode dizer que aquela realidade não faz parte da sua realidade, né? Agora, quando a gente está falando, veja bem a construção da sua frase, estou pegando como exemplo, tá? Você colocou aqui no chat. Então, e no caso do medo coletivo? Eu posso não ter esse medo, mas no meio onde estarei, outros terão. Vai me atingir? Né? Só de você considerar, eu posso não ter, ou será que vai me atingir? A dúvida desmancha completamente qualquer possibilidade de criação favorável, né? Então, eu não sei se você estava aqui mais cedo, quando a gente estava falando da certeza, né? Que é um assunto que ele aborda no começo do capítulo 5. Mas depois, se você assistir o vídeo, a gente fala justamente disso. Quando você tem certeza absoluta de que aquilo ali não te pertence, não te atinge, né? Então, no meio de um tsunami, você pode ir lá abrir o mar e passar, né? Justamente porque tudo é átomo e tudo responde à sua energia, à sua informação. Quanto mais certeza você tiver, maior resultado você vai ter também. Entendi. Vou pegar porque não estava conseguindo conectar. Você vai assistir, né? O restante. Ok. Gente, considerações finais? Eu já li tudo aqui que eu tinha separado. O que ficou aí desse
desse bate-papo de hoje? Eu queria colocar que esse livro tem sido para mim um aprendizado muito grande, assim, e eu prestar mais atenção nos meus comportamentos. Eu vinha me sentindo muito perdida entre o que fazer, continuo um pouco ainda, entre o que fazer, como direcionar, e o Dreamer veio exatamente dar essas pancadas, né, para que possa, enfim, fazer o que você estava dizendo hoje, né, vencedores treinam, é treino, e eu preciso treinar. Cada capítulo, o próximo capítulo, então, é uma coisa assim, vai me rasgando toda, assim, eu vou me sentindo, e a questão da vontade, cadê a vontade? Está sendo um exercício muito grande, e para achar essa vencedora que está meio perdida por aí. Então, mas é muito... Achar o quê? A vencedora que está, sou eu mesma. Tô achando, né? Tem que encontrar com ela. Mas é muito bom. Mas, assim, você já sente, Sueli, que a cada semana, assim, a cada semana, a cada capítulo, não sei se você já leu o livro todo, você sente que, se você liga verdadeiramente os pontos do que é abordado no livro, no seu dia a dia, cara, olha, você faz assim, você melhora muito rápido. Sim. Né? Assim, tem que, realmente, é um exercício, porque ter que deixar o mimimi do lado é dolorido, né? Todo mundo tem que passar por isso, né? Em maior ou menor grau, no estágio em que está do autoconhecimento, não tem como você escapar disso. A questão da criação, né? Da gente criar o nosso mundo, né? Como ele fala lá, não existe nada lá fora, né? Nada. A gente cria tudo isso. Isso é muito intrínseco, né? Uma coisa muito, muito complicada e da gente aplicar e entender isso realmente. Quer dizer, entende, mas essa aplicação, né? Você sentir isso efetivamente. Então, você só começa a sentir você vendo, o livro está aqui, o Dreamer está te mostrando. Aí você começa a perceber a extensão da sua criação, o seu poder de criação. Que Exatamente. É tudo, né? Tem uma sugestão, Sueli, que eu acho assim muito... Eu costumo até trabalhar isso com os meus coaches quando eles começam um processo de coaching quântico, que às vezes, muitas das vezes, nunca pensaram no que seria um processo de autoconhecimento, expansão da consciência. Primeiro, abstraia. Essa é uma dica infalível. Porque o que acontece? Por exemplo, você está aqui, aí você pega o livro para ler. Aí você está absorvendo a informação. Mas se você não se preparou para abstrair antes, pode ser que você siga o curso normal da leitura e de repente você se depara com alguma coisa que te impacta. Mas como você não fez, não deu o comando mental de abstrair, porque o que faz a abstração? Ela meio que amplia, assim, como se fosse uma esponja que está bem condensada, ela amplia, né, a sua capacidade de adquirir aquela informação e não criar um entrave para ela, né? Não criar uma barreira, tipo, ai, doeu essa frase dele aqui, aí já não gostei. Esse já não gostei cria um bloqueio do entendimento. Né? Então, todas as vezes que você for ler alguma coisa, que você for participar de um encontro, que você tiver uma reflexão interna sobre autoconhecimento, é muito importante no começo do treino, você lembrar que você tem que abstrair, né? Porque a abstração faz com que você considere a coisa mais maluca, extraordinária, formidável, diferente do mundo que você esteja lendo, que você esteja ouvindo. Primeiro você considera a possibilidade de ser real. Depois você filtra, né? E bate o martelo no seu entendimento. Então, eu acho que a abstração ela é uma ferramenta fundamental para a gente conseguir avançar, né? Porque muitas das vezes você acha que já leu muito sobre autoconhecimento, já me conheci bastante e tal, mas ainda sempre vai ter aquilo que precisa ser trabalhado. E como que você fica atento com o que precisa ser trabalhado? Considerando a possibilidade de abstrair, você tem maior possibilidade de ver o que passaria inconsciente, né? Então, é uma forma de você alargar a sua visão
e conseguir detectar dentro de si mesmo aquilo que muito provavelmente levaria muito tempo, porque seriam gatilhos disparados inconscientemente. E aí, quando você abstrai, você consegue acessar a informação do inconsciente, a informação do campo eletromagnético, e você traz para o consciente. Quando você traz para o consciente, você consegue racionalizar em cima daquilo ali. E aí você consegue, eventualmente, na hora que dispara o gatilho, numa situação, aquilo que seria um padrão recorrente, você já... olha só que danado! Agora está fazendo sentido aquele insight que eu tive e tal. É por conta disso que você vai criando essas conexões, através da abstração. Ok. Mais alguém, gente? Aqui a Mari está dizendo que sim, está sendo pancada em cima de pancada. Qual é o dever de casa para a semana? Elaine, né? A gente comentou mais cedo, eu falei para vocês, eu sugeri que vocês fizessem alguma coisa para essa semana, agora eu não estou me lembrando exatamente o que é. Alguém anotou aí? Sabrina disse que é muito forte e difícil de entender. Mari, Beta, você pode disponibilizar o livro de novo? Eu pego no Telegram, mas ele não veio o arquivo completo, por favor. Mas está lá nos arquivos. Tá, eu vou... É porque cada vez que a gente reenvia, né, ele gera duplicidade, mas vamos fazer isso aí. Sugiro que você baixe o livro, salve, né? Sabrina, eu adoro esses baques. Tenho aquela sensação de que eu precisava ler aquilo. Fico tonta, mas totalmente grata. É muito engraçado, né? Quando a gente vai entendendo como funciona o processo do autoconhecimento e da expansão, a gente fica feliz quando a gente apanha, né? É muito legal isso. E é legal você ficar feliz e ter a consciência que você está feliz porque você está sendo leve, porque você está se divertindo, né? Porque se você transformar isso no drama, minha irmã, você afunda mesmo, não tem jeito. Andréia, eleição era isso? Estávamos comentando para não entrar em debate, acredito que foi isso. Não, o dever é observar as mentiras que a gente... Isso, as pequenas mentiras. Usa com a gente mesmo. Então, Elaine, você perguntou qual é o dever de casa para a semana. Eu acho que é um excelente exercício para essa semana nós observarmos as nossas pequenas mentiras, pequenas desculpas, né, que a gente dá. E que mais? Gente, mais alguém? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer deixar uma opinião? Nobody? Vamos encerrar então aqui. Capítulo 6, semana que vem. Eu não tenho certeza se no próximo domingo eu consigo chegar a tempo. Eu tenho um compromisso de dia todo, mas aí eu vou avisando vocês. Se não conseguir, a gente se reorganiza. Ok? Então, gente, gratidão pela presença de todos. Tá, lembrando, quem chegou mais cedo, depois a gente pode comentar a respeito disso lá no grupo para quem chegou depois, porque a gente teve uma conversa no PVT aqui antes de começar a gravar, né? Então, vamos nos preparar para isso, prepararmos para estarmos mais atuantes no próximo encontro. Vocês podem ver que hoje a gente teve várias participações no chat, aqui no grupo, e vocês conseguem... Não sei se vocês têm essa mesma sensação de que a coisa parece que flui mais, né? Faz mais sentido. Porque é a troca, né, da informação. Então, isso é muito importante. Gratidão a todos e a cada um pela presença. Um beijo grande, uma boa semana. E a gente vai se falando lá no grupo. Muito grata também, Sabrina. Grata, Elaine. Adoramos te ouvir. Obrigada, grata a você. Para mim, está ficando muito forte a questão de tudo ser responsabilidade minha e não dos outros. E que o poder é todo mundo. É de todo mundo, é todo mundo, mas seja lá como for, é de todo mundo e é o mundo todo, sim, Tati. Mari, Sabrina. Meninas, então, irmão, muito obrigada por tudo, gente, gratidão. E a gente vai se falando, excelente semana também. Mari, tudo de bom.
E até o próximo encontro com o Pinguim Master, né? Go Penguins. Vamos lá, para mais uma semana de bordoada. Um beijo, gente. Beijo. Tudo bom. Gratidão. Gratidão.